Aí na lição, fora da caridade não há salvação, e essa caridade de São Paulo, né? É interessante que ela é importante porque qualquer pessoa pode praticar, ele está dizendo aí, não é? O pobre, o rico, né? E a gente vai percebendo o seguinte, só precisa ter uma coisinha, né? Que é a bondade, né? A caridade só precisa ter um pouco de bondade para praticar. A fé já é uma coisa complicada, porque exige uma série de preceitos, de entendimento, de conhecimento, né? Às vezes até de experiência. E a esperança não menos do que a fé também, não é? A gente também precisa estar munido de uma série de informações, de uma série de dados para que a gente possa fazer isso, fazer valer para a gente essa esperança, né? Mas a caridade, basta você ter um pouco de bondade, né? Você tendo um pouco de bondade, você socorre, você ajuda, ampara. Então, o interessante é que esse pouco de bondade, todas as pessoas já têm. Às vezes é difícil achar, né? Mas que todo mundo tem, tem, né? Então, às vezes você tem que mergulhar lá num poço bem profundo para poder achar onde que ela tá. Mas que todo mundo tem, tem. Seja até assim pelos filiais, pelos que estão ao redor, pertinho da gente, filhos, né? Todo mundo tem esse pouco de bondade. É muito raro, mesmo essas pessoas que todo mundo tem, assim, como malfeitores e tudo, né? Mesmo essas pessoas têm dentro delas um pouco de bondade. Então é por isso que a caridade é importante. Que nós precisamos, talvez, se utilizar dela para ressaltar as nossas outras qualidades. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas na doutrina espírita, os benfeitores são uníssonos, o tempo todo convidando a gente a praticar o bem. O tempo todo. Eles nem falam muito de fé e nem tanto de esperança. Mas a prática da caridade, especialmente na psicografia do Chico, tem lá dezenas, centenas e milhares de mensagens convidando, dando exemplo. Exemplos assim dos mínimos e dos maiores exemplos assim de possibilidades de caridade. Então a caridade é uma coisa que a gente vai aprendendo também, obviamente, mas a mais simples é essa, não é? De dar um recurso, uma moeda, a gente começa assim, não é? Eu de vez em quando fico em xeque com essa questão, porque de vez em quando eu não quero dar uma moeda, né? Aí eu fico pensando, pô, mas dá pelo menos uma moeda, pô. Aí de vez em quando a gente arruma uma confusão por causa de uma moeda, né? Uma coisa assim impressionante, um negócio assim que você fala, meu Deus do céu, por causa de uma moeda a gente faz tanta confusão. Eu até queria fazer o seguinte, eu vou arrumar um pouco de moeda para cada um, deixar no console do carro ou na bolsa, num lugar especial, fácil de acesso, né? Porque às vezes a gente é abordado na rua, você tem até medo de abrir a carteira, eu abrir a carteira aqui, vai mostrar todo o meu dinheiro aqui, o cara vai tomar a minha carteira, vai sair correndo, né? Mas aí você deixa numa bolsinha assim específica, com amarradinha assim, você só puxa aquela bolsinha assim, dá duas moedas. Porque de vez em quando a gente pensa assim, meu Deus do céu, por que que eu tô arrumando essa confusão por causa de uma ou duas moedas? Eu fico em dúvida com isso. Fico preocupado com isso, porque eu falo, tantos anos, tanta coisa. A gente descarrega um caminhão, mas faz questão de uma ou duas moedas. Eu não sei o que a gente tem, meu Deus do céu. O que a gente tem com essa história? É o mínimo que a gente pode fazer. Naquele momento dá pra fazer nada. O cara vai beber, é problema dele, pô. O cara vai usar droga, é problema dele. Mas a gente tem uma dificuldade por causa dessa bendita moeda. Uma bendita moeda a gente tem essa dificuldade. Mas ele tá pegando todo mundo. Esse cara vai ficar rico, milionário. A gente pensa isso, olha só. E aqui os espíritos lá na frente tem lá uma mensagem do Emmanuel que fala: a dor é uma bênção, a moeda que você dá é a mais fácil de todas. Essa caridade de dar a moeda é a mais fácil de todas. Aqui também ele fala, né? É mais fácil de todas. E a gente fica fazendo. Não, dá. O cara quer limpar o seu vidro, você não deixa, porque você não quer dar uma moeda pro infeliz. Não, é sujar o vidro, vai fazer. Pô, se ele metesse a máquina na tua cabeça e tomasse seu celular, sua carteira, suas coisas, como é que ia ser, pô? Um trauma, né? Eu tô traumatizado até hoje, porque desde ontem, né? O moleque fez uma malcriação, cuspiu no carro e tudo. Aí ontem eu falei, nossa, nós estamos se trombando toda hora. O moleque saiu correndo, foi chamar os outros.
ficou lá no meio deles. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu falei? Que ele ficou tão com medo assim, tão assustado, né? Falei, vem cá pra gente trocar uma ideia, vem aqui pertinho pra gente conversar. E saiu correndo. Aí eu fiquei tão incomodado dentro de mim que eu falei, meu Deus do céu, olha onde que eu tô chegando por causa de uma moeda. Mas ele pegou? Não. Não. O outro dia que eu falei que não precisava, que já tinha limpo no outro farol, e ele ficou bravo e cuspiu no carro, fez uma malcriação. Mas dessa vez ele reconheceu, eu falei, vem cá um pouquinho, vamos trocar uma ideia, vem aqui pertinho. Ele saiu correndo. Foi atrás dos outros lá, ficar junto com os outros falaram, o que ele fez, tio? O que ele fez? Eu falei, não, nós só desentendemos, queria conversar com ele, pô. Mas isso ficou tão incomodado em mim, porque a gente chega a esse ponto, leva tanta... Ó, a gente fica às vezes dias e meses com um negócio na cabeça, porque a gente não deu uma moeda. Ó, filho, tem essa daqui, é 5 centavos, você desculpa? Não é? Pronto, você tira dezenas de toneladas de problema da sua cabeça, evita de tomar remédio, evita tanta coisa. Mas, e é a mais fácil de todas, a mais fácil de todas. E aqui os espíritos estão toda hora recomendando, porque a gente não se contenta de fazer essa caridade. A caridade que a gente quer fazer assim, é aquela que dá na televisão, assim, sabe, que dá no jornal. Olha lá, a dona Sônia entregou 10 toneladas de alimentos, saiu uma carreta todinha aqui de cesta básica. Não é essa que todo mundo quer fazer? Agora aquela que ninguém vai ver, ninguém sabe, ninguém tem... Essa ninguém quer fazer, essa daí não interessa, não é? Que os espíritos dizem que tem mais valor. Não é? Esses dias eu parei no farol, os meninos pararam, né?